Nós queremos desejar esse nosso pequeno comentário a todas aquelas pessoas que têm problemas de audição, problemas de voz, que não conseguem se comunicar adequadamente perante a vida, e aquelas pessoas que têm problemas na sua vocalidade desde criança ou por um motivo qualquer, na idade adulta ou na velhice, vem cometida com essa doença. Queremos nesse instante desejar a eles que toda essa energia que aqui for emitida deve ser direcionada a essas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre um tema: reclamar é fácil demais. Antes de iniciarmos esse nosso comentário, essa nossa apresentação, dizer a todos que a origem da linguagem veio de acordo com os historiadores, somente os historiadores religiosos, da época da Torre de Babel, da construção da Torre de Babel, aonde naquele momento Deus procurou dividir as pessoas, cada um com a sua linguagem, para que pudesse ir para o mundo, habitar o mundo em diversas direções. Isso aconteceu de acordo com a Bíblia, está lá em Gênesis, que foi construída pelos descendentes de Noé após o dilúvio. Mas, cientificamente também, mostra que a origem da palavra, da linguagem, ela iniciou lá nos tempos antigos e foi periodicamente sendo evoluída até os nossos dias de hoje. Uma coisa interessante e importante também que nós falamos nesse início é que Allan Kardec utilizou a linguagem cientificamente, pois ele analisava todas as comunicações pela linguagem. E aí ele determinava se aquela comunicação era séria, se era uma comunicação elevada, uma comunicação leviana ou uma comunicação de uma pessoa de pseudo-sábio. Muito bem, todos nós sabemos e temos a linguagem, por exemplo, o termo reclamar. Todos nós sabemos que reclamar é quando nós estamos dispostos, estamos reclamando a todo instante de todos e de todos. Muito bem. Os seres humanos têm mania de reclamar. Por quê? Por que nós, seres humanos, temos mania de reclamação? Uma das características mais comuns do ser humano é o desabafo. Ele quer desabafar. Todos acham nos direito de desabafar. Que história é essa de desabafar? Por que será que nós temos isso dentro de nós? Faz parte do nosso dia a dia? Você gosta de ouvir alguém te lamentando? Será que nós gostamos de ouvir alguém que fica todos os dias, todos os momentos, vivendo com ele, convivendo com ele, em casa, no trabalho, na sociedade? Alguém, quando você encontra, só reclama, só quer desabafar, só quer contar aquilo que está acontecendo com ele? Nós não vamos falar aqui dos casos de pessoas terrivelmente sofridas, que no momento não têm forças para praticar essa dignidade. Tem pessoas que, devido à sua doença, ela não tem domínio mental ou domínio das suas faculdades da fala, de guardar isso dentro dela. Nós estamos falando de pessoas comuns, pessoas entre nós, pessoas iguais a nós, iguais a mim, que vive a vida e pode, de uma forma ou de outra, ter controle emocional na sua linguagem, evitar muito de reclamar pela vida. Nós reclamamos de tudo. Reclamamos do sol, do calor, do vento, da chuva. Reclamamos do frio, dos preços, dos políticos, do time de futebol, do governo, do chefe, dos colegas, do cônjuge, dos pais, dos filhos, de tudo. Nada está bom. Mas como? Quando nós éramos criança, as condições climáticas não eram as mesmas e as pessoas eram semelhantes às de hoje. E você achava tudo bom, nós achávamos bom, porque onde há criança, alegria. Então a criança, ela não tem ainda dentro dela a reclamação. A criança guarda dentro dele aquela alegria, aquele entusiasmo, né? Então por que nós éramos criança e éramos alegres, felizes, contentes, e hoje nós estamos aí reclamando
de tudo, de todos? Será que naquela época nós já éramos uma criança chata? Creio que não, porque a maioria das crianças é alegria, é entusiasmo, é encantamento. Em vez de reclamar, por que não usar essa energia para criar novos padrões de pensamento? Isso é interessantíssimo, porque nós, quando estamos agindo na vida, fazendo alguma coisa, ou não fazendo nada, ou se nós estivermos reclamando, nós estamos fazendo com que as nossas energias estão sendo utilizadas. Nós estamos energeticamente utilizando a nossa energia, tanto no lado quando nós agimos bem, quanto no lado que nós agimos mal, ou no lado que nós agimos na reclamação, no dia a dia e tal. Isso é importantíssimo sabermos, porque se nós temos esse entendimento, se eu estou gastando energia porque eu estou fazendo uma coisa errada, devemos mudar essa forma de trabalhar para fazer a coisa certa. Se eu estou reclamando, eu estou gastando energia, é importante então que eu procure agir de forma diferente, utilizar esse meu tempo em coisas benéficas, em coisas mais saudáveis, mais alegres, que vai aumentar a minha dignidade, vai aumentar a minha maneira de viver na vida. Chico Xavier, quando perguntado certa vez por que ele usava peruca, já que isso podia ser um indício de vaidade, mas Chico Xavier precisava muitas vezes de apresentar em algum lugar, na cidade, receber título de cidadão, ou na televisão, alguma coisa nesse tipo, e ele não é que ele era vaidoso de usar isso, é que as pessoas que estavam junto dele, Chico, vamos melhorar a imagem, você parecer mais bonito e coisa e tal. Então o Chico acabava aderindo, não por vaidade. E ele sempre dizia assim, ele respondia àquelas pessoas, que ele não tinha o direito de ofender o próximo com a sua feiura. Olha que interessantíssimo. Ele tinha uma forma toda particular de perceber que à sua volta, se de uma forma ou de outra ele estava deixando as pessoas constrangido, as pessoas de uma forma diferente, então ele procurava se adequar àquela situação para que aquelas pessoas, seus amigos, as pessoas que conviviam com ele, podiam sentir melhor. Quem fosse assisti-lo também pudesse ver um Chico um pouco diferente, mas não no sentido que ele fazia isso com o sentido de vaidade, mas no sentido para que a sua imagem, ou que a sua maneira de ser pudesse ajudar as pessoas e não constranger as pessoas. É realmente constrangedor ouvir alguém contando detalhes sórdidos de suas doenças de estimação. Tem pessoas que numeram várias doenças, numeram isso, aquilo, tenho isso, e de repente falam, olha, essa semana passei a ter uma nova doença, como que aquilo fosse algo extraordinário. Então nós temos que ter um certo cuidado daquilo que nós fazemos. Não é segredo para ninguém que o pensamento que provoca a doença, olha aí, o pensamento que provoca a doença. Claro que nem sempre numa só vida é preciso se considerar os efeitos kármicos, e assim como as provocas a cura. Então o pensamento, ele provoca a doença, como da mesma forma ele pode provocar a cura. Olha que interessante. Se eu estou agindo corretamente na vida, pensando, estou sempre direcionando as minhas energias para as coisas positivas, eu estou me curando. Se eu estou direcionando as minhas energias para as coisas negativas, eu estou indo para a direção da doença. Somos independentes. Podemos estar vivendo momentaneamente na dependência de alguém. Pode estar iludido, acreditando que depende de alguém para isso e para aquilo, mas não. Somos independentes. Isso é importantíssimo. Somos seres únicos. Nós não podemos viver dependente das pessoas. Nós temos que ser autossuficientes, procurar fazer os nossos afazeres, os nossos deveres, a nossa vida dependentemente das outras pessoas. Por quê? Porque quando nós somos dependentes, nós não temos condições de estarmos evoluindo, porque nós dependemos, somente nós que somos pessoas
comuns. Não estamos aqui falando de pessoas doentes, extremamente doentes mentalmente, mas sim de pessoas normais, comuns na vida. Nós temos que ter essa nossa independência, porque nós somos indivíduos únicos, criados por Deus. Se fomos criados por Deus, nós somos únicos. Deus não criou duas pessoas iguais. A minha íris, ela é diferente de todas as íris de vocês e todas as íris que existem no universo. A minha digital do meu polegar, ela é diferente de todas as digitais de 7 a 8 bilhões de seres humanos que vivem na Terra. Então Deus nos colocou sementes dentro de nós, com característica que necessitamos para seguir a nossa jornada. Então nós somos seres que Deus colocou dentro de nós, determinados instrumentos, que nós aqui citamos como semente, para que nós possamos evoluir. E à medida que nós vamos desenvolvendo essa semente e aí agindo nessa instrumentação que Deus nos deu, nós vamos adquirindo a nossa evolução. Então nós somos seres, gente, criado por Deus. Só isso demonstra que nós não devemos reclamar. Só isso nos mostra que nós somos algo belo, algo importante na criação de Deus. Depende de nós como agirmos. Lógico que nós vivemos em sociedade, não tem dúvida. E precisamos uns dos outros. Não estou dizendo aqui que temos que ser independentes e que temos que afastar da sociedade. Não, temos que viver na sociedade. E todos nós complementamos, não é verdade? Isso é importante, isso é muito maravilhoso, certo? Por quê? Porque se eu faço determinada ação aqui na sociedade, o outro está fazendo outro tipo de ação e assim por diante, cada um realizando a sua determinada ação, nós complementamos algo importante na sociedade. Mas isso não é ser dependente. Isso não quer dizer que nós dependemos no aspecto de dependência mental, dependência emocional, de dependência interior das outras pessoas. Você esqueceu que tem a sua própria cabeça? Nós temos a nossa cabeça e que só ela sabe exatamente o que você gosta, o que você quer, do que você precisa. Pense pela sua cabeça, não pela cabeça dos outros. Então, esse é o sentido que nós estamos falando da individualidade. Temos que viver em sociedade, sim. Temos que agir em sociedade, procurar uns ajudar os outros. Mas a nossa cabeça, ela é diferente de todas. Eu tenho que pensar com a minha cabeça. Eu não posso pensar com a cabeça do José, do Antônio, da Maria, da Aparecida. Eu tenho que pensar com a minha cabeça. Nós então temos que viver a nossa vida de acordo com a nossa consciência. E pararmos de reclamar, de queixar da vida, de ser um reclamão. Examine a si mesmo e veja se não está queixando demais. Vamos parar de ser reclamões, porque nós temos todo um instrumental dentro de nós, quando nós somos criados, que dá condições para que nós possamos ser alegre, feliz, contente na vida. Não se sinta culpado, apenas examine e analise você mesmo. Não há por que se sentir culpado na vida. Nós não precisamos sentir culpado de algo. Nós estamos na vida para a evolução. Estamos passando por algumas determinadas situações. Vamos trabalhar, vamos executar a nossa tarefa para que nós possamos ir em frente e resolver essa questão. O único pecado nosso, se podemos assim dizer, pecado, é a ignorância. É por ignorância que cometemos tantos erros. Pode analisar vocês. Quando cometemos um erro é por ignorância. Aquele fato que nós erramos, nós não sabíamos, ou por ignorância, ou por não saber, ou por querer demonstrar algo que nós não somos, nós cometemos um ato negativo. Seja no lar, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na religião. Devemos aprender com eles, com esses erros. Se erramos, tudo bem, não vamos lamentar, não vamos ficar reclamando. Vamos pegar esse erro que nós cometemos, analisar ele e falar, bom, agora aqui para frente eu preciso, com esse erro, melhorar, ou evoluir, ou fazer algo importante, ou fazer esse erro tornar-se algo satisfatório, algo benéfico para mim.
E aí, então, nós fazemos isso e vamos parar de errar, certo? Pois os erros reiterados causam muito sofrimento. Eu estiver errando sempre. Não, vamos pegar o erro, analisá-lo e começar uma nova etapa. O próprio Chico Xavier certa vez falou que o passado nós não podemos corrigir, mas o presente podemos iniciar uma nova etapa de vida para reconstruirmos o nosso futuro. O que passou, se foi errado, se teve algo negativo, tudo bem, não vamos lamentar, vamos ver o agora, o presente e fazer com que o nosso futuro seja bonito, belo. O sofrimento, irmãos, é consequência da ignorância. É por ignorância que nós queixamos e desabafamos e reclamamos, tornamos o eterno reclamão. E pedimos conselhos e perguntamos aos outros o que devemos fazer. Nós ficamos achando que vai existir alguém, ou alguma forma, ou algum remédio, ou alguma coisa que pode nos indicar, ou que faz com que nós possamos mudar a nossa cabeça. Conheça a ti mesmo. Isso é milenar. Conheça a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, nos analisar, nos interiorizar, verificar o que está dentro de nós. Deus habita em cada um de nós. Isso é que nós temos que compreender. Se Ele está habitando em nós, se Ele nos deu os instrumentos necessários, a semente necessária para a evolução, temos que procurar trabalhar aí. Deu a cada um de nós condições plenas, a lei de consciência de sabermos entender o bem e o mal e trabalharmos para aperfeiçoarmos o nosso espírito. A lei do bem e do mal. Isso é importante. Como é que eu vou definir uma coisa que é boa e uma coisa que é má? Pelo estudo, pela observância, pela análise, pela nossa inteligência. Então eu tenho que desenvolver a minha inteligência para que eu possa discernir o certo do errado. E isso a cada época que se passa, a cada período que se passa, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, aumentando a nossa inteligência, nós vamos vendo que o bem e o mal vai ficando diferente do que nós entendíamos há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, e assim sucessivamente, daqui 1 ano no futuro, 2 anos, 3 anos, 5 anos no futuro. Pelo nosso conhecimento, nós vamos entender melhor o bem e o mal. Em vez de vivermos nos queixando, isso é fraqueza. E ser fraco não é bonito. O queixume, a reclamação, o reclamão é uma pessoa fraca. E ser fraco, gente, não é lindo, não é bonito. Ser fraco é feio. Sejamos solidários. Ajudemos os mais fracos. Mas chega de queixume. Nós não estamos aqui querendo dizer de forma nenhuma que a nossa individualidade, nós não podemos ser solidários. Sim, podemos. Se temos instrumentos, temos talentos, temos capacidades, temos condições, devemos sim ajudar, porque nós vivemos em sociedade. Mas chega de nós queixarmos. Todos nós conhecemos alguém com mania de reclamação, não tem dúvida, todos nós conhecemos, às vezes nós mesmos, às vezes os nossos amigos acham que nós somos reclamões. Então temos que analisar se de fato nos nossos encontros, nos nossos bate-papos, nós não estamos reclamando da nossa vida. Quando observamos pessoas bem-sucedidas em qualquer área de atuação, vamos constatar que raramente elas reclamam de alguma coisa. Isso, gente, é importantíssimo também. A pessoa que está se destacando em algo dentro do nosso sistema, seja na parte do comércio, da indústria, seja na parte religiosa, seja na parte como um professor, um cientista, um advogado, e assim por diante, qualquer profissão, eles estão se destacando. Por que será que eles se destacam? Por que será que eles estão sendo referencial para outras pessoas?
As pessoas se destacam por sua inteligência, por sua importância, por suas atividades, pela seriedade com que se dedicam ao que fazem. As pessoas que você pode considerar boas são pessoas que não costumam reclamar. Então, aquelas pessoas que estão dando bem na vida, em qualquer setor, no setor religioso, no setor comercial, industrial, no setor de prestação de serviço, elas não costumam reclamar. Então a reclamação é algo que nós temos que trabalhar para tirar de nós se queremos evoluir. E quem mais faz? Quem não reclama. Quem mais reclama é quem menos faz por si. Olha aí, quem mais reclama é quem menos faz por si. Se eu estou percebendo que isso está fazendo mal para mim, chegou a hora de mudar. Quem vive reclamando se habitua a isso e defende esse péssimo hábito com o direito perante as supostas mazelas da vida. Pessoa, isso é um vício, a pessoa que está totalmente reclamando, sendo um reclamão. Ele está totalmente com esse vício, com essa doença dele. Ele tem que mudar. De tão viciado em reclamar, considero a reclamação um desabafo. Acredito que precisam reclamar, fazendo o desabafo uma válvula de escape para a pressão do dia a dia, como se fosse uma panela de pressão, está para explodir. Não, vamos nos acalmar. Não adianta nós ficar sendo reclamão na vida. Temos que mudar esse padrão mental de pensamento. Não percebem que é o próprio costume de reclamar que cria pressão. A pressão formada em sua mente pela prática reiterada da reclamação tende a aumentar cada vez mais, num círculo vicioso de desalento e revolta com a vida, como se tudo fosse amargo, trabalhoso, complicado. Esse mecanismo autoalimentador é semelhante ao que ocorre com um fumante. Olha aí um exemplo clássico. O fumante diz que precisa fumar para relaxar ou para se concentrar. Pensa que o cigarro ajuda a relaxar quando está ansioso ou a concentrar-se quando está dispersivo. O que o fumante não nota é que a abstinência da nicotina que causa ansiedade ou a falta de concentração. Então a pessoa não percebe que aquele seu vício, ele está dando essa tranquilidade, essa calma aparente, porque aquele veneno está correndo, circulando no seu corpo. Então ele precisa dele, de repente ele sente calma. O cigarro me calma, a bebida me acalma, o tóxico me acalma. O pseudo-auxílio proporcionado pelo cigarro ou por outras drogas é para combater males causados por ele mesmo. Em vez de reclamar, haja. O universo é ação. Olha aí, nós, se olharmos, se pararmos para olhar a natureza, olharmos o universo de Deus, vamos ver que o universo não está reclamando. Nós não vemos o sol reclamar, nós não vemos a lua reclamar, nós não vemos as plantas reclamarem, os animais reclamarem, nós não vemos. Talvez eles não tenham essa habilidade ou não tenham essa faculdade ainda, mas não estão reclamando, eles estão agindo. Tudo na natureza age, tudo na natureza trabalha, não para, está agindo, ele não fica reclamando, ele faz a sua ação dentro das leis de Deus para ajudar o progresso da humanidade. O maior ensinamento que nos foi dado foi o Evangelho de Jesus. Por quê? O Evangelho de Jesus é um dos maiores ensinamentos. É pura ação, é verbo e mais verbo. Nunca vimos Jesus falar para as pessoas: reclamam bastante, vocês têm que reclamar do tempo, vocês têm que reclamar da esposa, vocês têm que reclamar do trabalho, vocês têm que reclamar disso. Não, Jesus falava: batei-vos e abrir-vos-á, caminha e conseguirá, ama-te a ti mesmo e ama-te a teu próximo, perdoa.
Ele mostrou o caminho diverso daquele que é a humanidade que nós estamos vivendo. Ele mostrou uma nova caminhada que nós temos que fazer, ainda nós não entendemos a sua palavra, a sua ação, que temos que ter firmeza naquilo que nós estamos executando. Essa foi a finalidade do Evangelho de Jesus, fazer com que nós saíssemos do homem velho para o homem novo. Como é que nós saímos do homem velho para o homem novo? Não reclamando, agindo, executando, fazendo, evoluindo, mostrando a nós que nós temos capacidade interior de mudar a nossa maneira de ser. E a doutrina espírita não traz moral diferente da de Jesus. Nos mostra isso dentro do seu aspecto religioso, que nós temos que ter essa ação e esse trabalho para que nós possamos iniciar a nossa evolução. Se a nossa visão sobre as pessoas, a vida, o mundo, as coisas não está boas, temos que alterar a nossa visão, a nossa maneira de enxergar essas pessoas. Reclamar, irmãos, é falta de caridade. Olha aí, o Evangelho do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Nós às vezes pensamos que caridade é entregar cesta básica. É uma das caridades, é um assistencialismo. Mas se nós começarmos a reclamar menos no nosso lar, menos no nosso trabalho, menos na sociedade, menos no aspecto religioso, nós já estamos fazendo uma grande caridade. É comum vermos pessoas reclamando no trânsito, nos restaurantes, na fila do banco, no caixa do supermercado, além de estarem constantemente reafirmando a si mesmo os aspectos negativos que vê em tudo, estão estragando, gente, o dia de outras pessoas com seu azedume e sua revolta. Fora da caridade não há salvação. Reclamar menos é caridade. Reclamar muito é falta de caridade. Então vamos diminuir, vamos observar se estamos reclamando muito. Médios estão reclamando nada, o importante é que reclamamos o mínimo possível, porque ficar sem reclamar às vezes seria impossível, ainda nessa fase evolutiva. Mas vamos analisar, vamos interiorizar isso, vamos pensar naquilo que nós estamos realizando. O método mais eficaz de direcionar o pensamento positivamente é a oração. Oração. Se vamos reclamar, oremos. Se vamos falar além do próximo, oremos. Se somos um reclamão, oremos. Vamos colocar a prece dentro de nosso pensamento para nós direcionar, tirarmos de nós essa mania, essa maneira de estarmos reclamando da vida. E a oração mais prática é eficaz, é um agradecimento. Quando oramos, estamos agradecendo a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, por nos ter dado a vida. E Ele nos deu a vida em abundância, com alegria, com entusiasmo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos agir corretamente perante o mundo. Nós percebemos como pessoas melhores, mais íntegras e puras quando somos gratos. Há motivo de sobra para agradecermos todos os dias. Há motivo de sobra. Podemos enumerar em milhares e milhares de situações que nós vivemos, só de estarmos vivos, só de estarmos dentro de um corpo físico, com todo o seu instrumental, com toda a sua capacidade de ação. Não existe nenhuma máquina, ainda que o homem descobriu, nem um computador, ainda que tenha as características de um corpo humano, porque ela é muito perfeita, ela é de uma inteligência incalculável. Nem sei se o homem um dia terá condições de fazer algo dessa natureza. Mesmo nos dias de maior dificuldade, pode acontecer com a gente, temos muito a agradecer. Grandes lições se oferecem para nós nos momentos difíceis. Claro que nessas horas não conseguimos sorrir, não conseguimos ser agradáveis,
mas podemos nos esforçar intimamente para aproveitarmos o ensinamento que a vida nos proporciona e aguardarmos com paciência e cautela a tempestade passar. Me lembro agora de uma pequena história que se intitula A Cidade do Resmungo. Era uma vez um lugar chamado de Resmungo, onde todos resmungavam e reclamavam. No verão resmungavam, estava muito quente, no inverno estava frio. Quando chovia, as crianças choramingavam, porque não podiam sair para brincar. Quando fazia sol, reclamavam que não tinham o que fazer. Os vizinhos queixavam-se uns dos outros, os pais queixavam-se dos filhos, dos irmãos, das irmãs. Todos tinham um problema, todos reclamavam que alguém deveria fazer alguma coisa. Alguém deveria resolver e tomar uma decisão. Um dia chegou à cidade um mascate, carregando um enorme cesto nas costas. Ao perceber toda aquela inquietação, aquela choradeira, aquela reclamação, pôs o cesto no chão e gritou: cidadãos desse lugar, os campos estão abarrotados de trigo, os pomares carregados de frutas, as cordilheiras estão cobertas de florestas espessas, os vales banhados por rios profundos. Jamais vi um lugar abençoado por tantas conveniências e tamanha abundância. Por que tanta insatisfação? Aproximam-se e eu lhes mostrarei o caminho para a felicidade. Ora, a camisa daquele mascate estava rasgada, poída, havia remendos nas calças e buracos nos sapatos. As pessoas riam que alguém como ele pudesse mostrar-lhe como ser feliz. Lembra-se do Chico? Mas enquanto riam, ele puxou uma corda comprida no cesto e a esticou entre os dois postes na praça da cidade. Então, segurando o cesto diante de si, gritou: povo desta cidade, aquele que estiver insatisfeito, escrevam os seus problemas num pedaço de papel e ponham dentro desse cesto. Trocarei seus problemas por felicidade. A multidão se aglomerou ao seu redor. Ninguém hesitou diante da chance de se livrar dos problemas. Todo homem, mulher e criança da vila rabiscou sua queixa num pedaço de papel e depositou no cesto. Eles observavam o mascate a pegar cada problema e pendurá-lo na corda. Quando ele terminou, havia problema tremulando em cada polegada da corda, de um extremo ao outro. Então ele disse: agora, cada um de vocês deve retirar desta linha mágica o menor problema que puder encontrar. Todos correram para examinar os problemas, procuraram, manusearam os pedaços de papel e ponderaram, cada qual tentando escolher o menor problema. Depois de algum tempo, a corda estava vazia. Eis que cada um segurava o mesmíssimo problema que havia colocado no cesto. Cada pessoa havia escolhido os seus próprios problemas, julgando ser ele o menor que estava pendurado na corda. Daí por diante, o povo daquela cidade deixou de resmungar o tempo todo. E sempre que alguém sentiu o desejo de resmungar ou reclamar, pensava no mascate e na sua corda mágica. E cada um devemos pensar daqui para frente em Jesus, pois ele dizia: a verdade vos libertará. E Allan Kardec conclama aos espíritas a observância do mandamento: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo.